Boa noite, igreja. Quero convidar você para a gente fazer junto a leitura bíblica que se encontra no livro de Jonas, no capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamo-te, que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não nos faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, e levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, os homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Vamos ler só até aqui, vamos orar? Senhor, nos abençoa, Pai, com a leitura da Tua palavra. Fala aos nossos corações. Esteja, Senhor Pai, mexendo conosco nesses dias, trabalhando na nossa mente, trabalhando na nossa vida, no nosso interior, para que cada vez mais possamos desejar estar no centro da Tua vontade e fazer sempre o Teu querer. Te rogamos, em nome de Jesus Cristo, agradecidos. Amém. Quero refletir com você nessa noite quanto ao tema quando não obedecemos à voz do treinador. Nesse período de quarentena, os programas esportivos estão reprisando vários jogos, episódios esportivos que aconteceram, que foram marcantes. E aqui também eu quero reprisar com você esse jogo que aconteceu, o jogo da vida de Jonas, com esse tema, quando não obedecemos à voz do treinador. Jonas faz parte do time de Deus. Eu e você também fazemos parte do time de Deus. E quando não obedecemos à voz do treinador, em primeiro lugar, deixamos de avançar. Jonas tinha uma posição dentro do time de Deus. Ele era profeta. E Deus falou com ele e mandou que ele fosse até Nínive. Nínive era a capital da Síria. E o que ele faz? Ele, ao invés de prosseguir avante, em direção a que Deus tinha ali ordenado, ele pega e faz justamente ao contrário. Ele pega um navio que vai na direção ao contrária para a cidade chamada Tarsis, que fica ali ao sul da Espanha atualmente. Então ele, ao invés de avançar, o treinador estava falando com ele: Jonas, avança, vai à frente. Ao invés de ele avançar, ele
retrocede. Eu e você, nós não podemos retroceder nos momentos difíceis. Quando Deus colocar sobre o nosso desempenho uma determinação, nós não devemos retroceder, nós devemos cumprir essa ordem, porque é a vontade de Deus. Em segundo lugar, quando não obedecemos à voz do treinador, deixamos de ter o senso de submissão. Falei quanto a Jonas ir para a direção contrária no verso 2, agora no verso 3 diz assim a palavra de Deus: Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarse, tendo descido a Jope, achou um navio para Tarse. Olha, ele totalmente desobedeceu à voz do treinador. O treinador estava mandando ele ir para uma direção e ele resolve fazer ao contrário. Ele resolve ser independente da vontade do treinador, quando é o treinador que consegue enxergar a equipe como um todo. E a sua vontade deve prevalecer, mas Jonas ele deixa de ter esse senso de submissão, de ouvir a voz do mestre, de ouvir a voz do seu Deus, de ouvir a voz do treinador do time e resolve fazer a sua própria vontade. Então ele pega um navio que vai em direção ao contrário a de Nínive. Nós não devemos fazer isso, em hipótese alguma. Nós não devemos ser insubmissos à vontade de Deus. Pelo contrário, nós devemos submissão a Ele. E o que Ele fala à sua igreja, nós devemos obedecer. Se estamos num período para ficar em casa, fique em casa. Obedeça. Obedeça o que as autoridades estão falando para você. Fique em casa. Preserve sua vida. Sua vida é preciosa e Deus quer utilizar ela muito, 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 muito. Não importa a idade que você tenha, Deus quer utilizar e tem planos para mim e para você. Em terceiro lugar, quando não obedecemos à voz do treinador, trazemos instabilidade para o time. Aqueles que estão ao nosso redor começam a passar por momentos de perigo. E foi isso que aconteceu. Jonas entrou naquele navio e colocou toda a equipe em perigo. Uma forte tempestade veio e aqueles homens agora estavam apavorados. Jonas estava ali dormindo, tranquilo, né? Como quem quer fugir do problema. Como aquela pessoa que usa drogas para fugir de um problema, ele vai usar o recurso do sono. O mestre do navio chega a dar uma bronca nele: ô camarada, se levanta aí, se coça. Você precisa clamar ao teu Deus, nós vamos morrer. Porque Jonas trouxe instabilidade para o time. Quando eu e você somos desobedientes, nós trazemos instabilidade para o time. Quando queremos fazer a nossa própria vontade, trazemos instabilidade para o time. Quantos problemas podemos trazer para as pessoas que estão à nossa volta, ao nosso redor, as pessoas que amamos, quando fazemos a nossa própria vontade, não pensamos no grupo, não pensamos no todo, não pensamos em qual seja a vontade de Deus. Eu e você devemos ser obedientes à vontade do nosso Senhor, à voz do nosso treinador. Em quarto lugar, quando não obedecemos à voz do treinador, não sabemos mais o que é a prioridade. Jonas esqueceu e não sabia mais o que era a prioridade. Jonas estava chateado porque teria que ir a Nínive, uma cidade cujos seus moradores eram conhecidos pela sua malícia, e essa malícia era uma mistura de imoralidade, idolatria e perversidade, porque eles agiam de uma maneira bárbara com os prisioneiros de guerra. Jonas não queria ir ali, então, por uma decisão dele pessoal, por uma visão dele, uma ideologia dele, ele não queria mais obedecer à voz do treinador, por um desejo dele, pela vontade dele. Nós devemos ser submissos à voz de Deus para que a gente não perca a nossa prioridade. O verso 6 diz assim: chegou-se a ele o mestre do navio e disse: que se passa contigo agarrado ao sono? Levanta-te, invoca ao teu Deus, talvez assim seu Deus lembre-se de nós para que não pereçamos. Jonas perdeu a prioridade. A prioridade são vidas. Jonas perdeu isso. Por último, quando a gente não ouve a voz do nosso treinador, a gente perde valores eternos. Jonas deixou de se sensibilizar que Deus é soberano, que ele tem toda a vida como sendo valorosa. Jonas esqueceu que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e quis fazer a sua própria vontade. Jesus não quer assim para mim e para você. Jesus quer que a gente obedeça a Ele. Ele é o treinador e nós devemos ser obedientes à sua voz,
fazer o que lhe apraz. Sejamos igreja, mesmo em quarentena, mesmo em casa, sejamos igreja. Esse é o momento para um grande fortalecimento nosso, para orarmos mais, para lermos mais a Bíblia, para adorarmos mais com o nosso quarto fechado, portas fechadas, adorarmos mais e pregarmos muito mais, mandarmos mensagens pelas mídias sociais, pelas redes, falarmos do amor de Deus, falar com os nossos vizinhos, colocar-nos à disposição das pessoas com mais idade para abençoar a elas. Nós temos muitas coisas a fazer, mas precisamos obedecer à voz do treinador. Que Deus te abençoe no seu time, o time que é meu e seu, fazemos parte do mesmo time, o time de Deus. Que nós possamos ouvir a voz do treinador, Jesus. Deus te abençoe.